Olá meus doces, tudo bem com vocês? Pois é, já não nos víamos assim há algum tempo. Entretanto, quem me segue no Instagram sabe que eu cortei o meu cabelinho e vocês podem reparar que ele está com uma definição espetacular. Eu tirei-lhe muita ponta estragada e como tal ele começou a definir como gente grande. Ainda não estou muito habituada ao comprimento, confesso, mas era uma coisa que eu tinha que fazer porque sentia que o cabelo estava muito ralinho nas pontas e pronto, estou muito contente com a definição que tudo isto trouxe e portanto estou a agarrar-me a isso para ser um bocadinho mais feliz com o meu cabelo. Entretanto, vamos passar ao que nos traz aqui hoje, que é o seguinte: eu desde que regressei de Itália tenho pensado muito neste assunto e eu queria gravar um vídeo com algumas dicas do que fazer ou não fazer em Itália, com base na minha experiência e também nos erros que eu cometi. E como tal eu fiz uma lista e vou partilhar com vocês algumas dicas. Dica número 1. Recheia bem a tua carteira. Isto porque, como vocês sabem, nós tivemos alguns rombos orçamentais em Itália com base em algumas decisões menos bem tomadas da nossa parte, mas que tivemos a responsabilidade de resolver. E muitas das vezes para se resolverem esses problemas é necessário dinheiro. Portanto, quando estipularem o vosso orçamento para viajar para a Itália, estipulem bastante acima daquilo que estão a pensar, porque efetivamente pode ser necessário dinheiro, nomeadamente dinheiro para investir que vos vão devolver de seguida, como é o caso dos rent-a-car, por exemplo, mas é dinheiro que vocês têm que ter na conta para investir. Dica número 2, leva sempre contigo uma garrafa de água. Isto porque, principalmente se vocês forem nos meses de verão, mas nos outros meses também. Eu já viajei para outros sítios no outono e no inverno e na primavera e eu tenho sempre imensa sede quando ando muito a pé, portanto é importante estarmos hidratados, é importante bebermos muita água. E para tal, carreguem convosco uma garrafa de água que vocês possam encher. No caso de Itália existem muitas fontes públicas de água potável que vocês podem encher a vossa garrafa de água. Eu recomendo que vocês não comprem garrafas de plástico, comprem garrafas que sejam daquelas de metal ou garrafas que deem para reutilizar, porque se estivermos sempre a comprar água na rua e sempre garrafas de plástico, há imenso plástico que é desperdiçado, para além de que no período de maior calor as garrafas de plástico tendem a passar o sabor do plástico para a água. Não sei se me faço entender, mas para quem já passou pela mesma situação que eu, acho que vai entender. Muitas das vezes quando a garrafa passa muito tempo ao sol, como é o caso quando nós estamos a caminhar, etc., acaba por a água ficar a saber a plástico e isso, para além de ser mau para a nossa saúde, acabamos por deitar a garrafa ao lixo, comprar outra e é um enorme desperdício de plástico. Portanto, carreguem a vossa própria garrafa reutilizável para andarem com ela pelo caminho e se hidratarem sempre que precisarem. Dica número 3, e esta é muito caricata, mas sim é necessária em Itália. Em Itália é das zonas que eu mais visitei, que é dos sítios mais católicos que pode haver. Ou seja, tem muitas igrejas, catedrais, basílicas, capelas, etc. E vocês, quando entram numa igreja e famílias desses edifícios, vocês têm que levar algo para tapar os ombros e as pernas. Quando vocês vão viajar no verão, que é o nosso caso, vocês levam calções e t-shirts, portanto, e às vezes tops, ou seja, estão com os ombros a descoberto e as pernas a descoberto. E são proibidos de entrar em muitas igrejas que tenham segurança à porta, não vos deixam entrar. Ou seja, o que teve que nos acontecer, no meu caso, eu tive de comprar um paréu e pôr o paréu pelas costas, ou no caso quando eu usava calções e t-shirt, como já não tinha os ombros a descoberto, atava o paréu à cinta e deste modo fazia uma espécie de saia comprida e tapava as pernas, porque senão vão perder de ver muitos desses edifícios por causa disso.
porque eles não vos deixam mesmo entrar. Inclusive, e isto poderia ser visto como uma coisa muito machista, visto que as mulheres andam mais destapadas, entre aspas, mas o André foi proibido de entrar numa basílica porque ia de calções. E os calções eram acima do joelho e não o deixaram entrar. Dica número 4, não alugues carro. Foi das maiores aprendizagens que a gente fez desta viagem de Itália, renta-carros nem pensar, Itália é para ver a pé. Se circularem entre cidades, circulem de comboio ou de outro transporte público, mas não aluguem carro, não compensa, vão acabar por deixar o carro em garagens e gastar imenso dinheiro ou passar zonas de tráfego limitado, que foi o nosso caso, e pagarmos ainda mais dinheiro. Portanto, não aluguem carro se forem à Itália, é a recomendação que vos fazemos. Dica número 5, leva calçado confortável, porque mais uma vez vamos andar muito, é para andar a pé, vão descansar os pés. O piso não é propriamente o melhor piso porque tem muitas pedras e pedrinhas, podem-se meter os saltos lá pelo meio. Levem calçado confortável, é o que eu mais vos recomendo se vão andar muito a pé. Dica número 6, trabalha o teu inglês. Em Itália toda a gente fala inglês, desde o pessoal dos restaurantes mais finos até ao pessoal do supermercado ou de uma barraca de rua que vos venda uma fatia de pizza. Portanto, se tiverem o inglês em dia, se falarem bem inglês, toda a gente vos vai entender, vão conseguir comunicar com facilidade com toda a gente. Dica número 7, não bebas cocktails. Os cocktails são caríssimos em Itália, portanto de 8 euros para cima, 7, 8 euros para cima, portanto, e não são assim nada de especial, para vos ser muito sincera. Portanto, não bebam cocktails, bebam vinho, porque o vinho é muito bom em Itália e é muito mais barato. Estamos a falar de uma comparação de 3,5€ para 8 euros de um cocktail que não vale nada, que parece água com gás e melancia, portanto, assim do que eu me lembro que bebi lá. Portanto, não bebam cocktails, não gastem o vosso dinheiro com isso. Dica número 8, come pizza e massa. Pizza e massa são as coisas boas de Itália e a verdade é uma, não há como falhar. Toda a gente, desde o restaurante mais simples até ao mais complexo, se vocês tiverem dúvidas do que comer, comam massa e pizza, porque eles fazem massa e pizza muito bem, eles não erram. Comem boa massa e boa pizza em qualquer lado que comam em Itália. Portanto, se tiverem medo de comer algo muito diferente, comam massa e pizza, eles não falham. Dica número 9, provem as especialidades locais. Por exemplo, nós fomos a Modena e provamos o vinagre balsâmico. Vocês não pagam nada para provar, só se quiserem comprar é que têm que pagar, como é evidente, mas vocês não pagam nada para provar, por isso provem as especialidades locais. Se forem a Bolonha e gostarem, comam uma bolonhesa de soja, bolonhesa de carne, etc. Comam as especialidades que as terras têm para vos oferecer. Façam também uma viagem, digamos assim, gastronómica. Portanto, provem o que cada terra tem de melhor e de mais específico para vos oferecer. E por último, não se sentem à mesa nos cafés e bares. Pagam muito mais caro para se sentarem à mesa. Pode estar aí a diferença entre pagarem 1,20€ por um café ou 4€ se sentarem à mesa. Portanto, não se sentem à mesa, não vale a pena, é para tomar um cafezinho e continuar a andar, a não ser que queiram relaxar mesmo à mesa e estarem sentados, mas aí fiquem num sítio onde sabem que já vão ficar bastante tempo sentados e aí sentem-se, aproveitem bem a mesa, porque se é para passar pouco tempo, não se sentem porque vão pagar mais. E pronto, meus amores, eram estas as dicas que eu tinha para vos dar, que se calhar eu gostava de as ter recebido antes de ter feito a viagem, mas se calhar por outro lado também não, porque as viagens também são oportunidades de crescimento e graças a estas aprendizagens que eu fiz, com os meus erros também, eu pude estar agora a partilhar estas experiências com vocês, para vocês também aprenderem mais e já irem para a Itália melhor preparados. Um beijinho muito, muito docinho e até ao próximo vídeo.